Passive 3. Na letra A. I was offered. We were given. Você não estranharia se eu dissesse eu fui convidado, eu fui visto? Você estranha quando eu digo eu fui oferecido, nós fomos dados? Muito comum em inglês. Alguns verbos têm dois objetos. O objeto é aquilo que vem depois do verbo. Vejam. Somebody gave the police the information. Alguém deu à polícia a informação. Alguém deu a informação à polícia. Quando alguém dá, dá para alguém. É um objeto. Quando alguém dá, dá algo. O segundo objeto. Na voz passiva, vejam. The police were given the information. The information was given to the police. Lembrando que para fazer a voz passiva, eu pego o objeto, eu o transformo em sujeito e dou informações sobre este sujeito. É como se eu dissesse: o Paulo me convidou para a festa. Na voz passiva, eu fui convidado para a festa pelo Paulo. Você pode ver a voz passiva na primeira apostila e em outras unidades desta segunda apostila. Outros verbos que têm dois objetos, vejam, ou pelo menos que podem ter dois objetos. Ask, offer, pay, show, teach, tell. Vejam aqui. They offered me the job. Eles me ofereceram o trabalho. Na voz passiva, I was offered the job, but I refused it. Me ofereceram o trabalho, mas eu o recusei. We will give you plenty of time. Nós lhe daremos bastante tempo. Na voz passiva, you will be given plenty of time to decide. Você receberá, você terá bastante tempo para decidir. Has anybody shown you? Alguém lhe mostrou? Have you been shown the new machine? Já lhe mostraram a máquina nova? Somebody paid the men 400 pounds. Alguém pagou aos homens 400 libras. The men were paid 400 pounds to do the work. Os homens receberam 400 libras para fazer o trabalho. Literalmente, vejam, eu fui oferecido o trabalho, você será dado bastante tempo, você foi mostrado, os homens foram pagos. Não usamos então em português a voz passiva com estes verbos. Preferimos a voz ativa. They offered me. Eles me ofereceram. We will give you. Nós lhe daremos. Has anybody shown you? Alguém lhe mostrou. Somebody paid the man. Alguém pagou aos homens. Na letra B, vejam a seguinte frase. He invited me to the party. Ele me convidou para a festa. Vejam que o verbo está no passado. He invited me. Para eu fazer a voz passiva, eu vou usar então o verbo to be, que sempre vai aparecer na voz passiva, no passado também. I was invited to the party. Nós concluímos então que o verbo to be,
que sempre será usado para fazermos a voz passiva, vai aparecer no mesmo tempo que o verbo apareceu na voz ativa. Vejam então aqui esse exemplo na voz ativa. I don't like people telling me what to do. Eu não gosto que as pessoas me digam o que fazer. Vejam aqui que o verbo está no ing, então eu vou usar o verbo to be para formar a voz passiva, também no ing. I don't like being told what to do. Eu não gosto que me digam o que fazer. Mais um exemplo, vejam aqui. I remember somebody taking me to the zoo. Eu me lembro de alguém me levando ao zoológico. Na voz passiva, I remember being taken to the zoo when I was a child. Eu me lembro de ser levado ao zoológico quando eu era criança. Na voz ativa, he hates people keeping him waiting. Ele odeia que as pessoas o façam esperar. Na voz passiva, Steve hates being kept waiting. Steve odeia que lhe façam esperar. Na voz ativa aqui, without anybody seeing us, sem ninguém nos ver. Na voz passiva, we managed to climb over the wall without being seen. Nós conseguimos passar por cima do muro sem sermos vistos. Na letra C, I was born. Eu nasci. Literalmente, eu fui parido. Born é a terceira coluna do verbo bear, parir. I was born in Chicago. Eu nasci em Chicago. Where were you born? Onde você nasceu? How many babies are born every day? Quantos bebês nascem todos os dias? Na letra D, nós podemos usar get ao invés de be na voz passiva. Vejam. There was a fight at the party. Houve uma briga na festa, but nobody got hurt. Mas ninguém se machucou. Nobody was hurt. I don't often get invited to parties. Eu não sou convidado para festas frequentemente. I'm not often invited. I'm surprised Liz didn't get offered the job. Eu fico surpreso por não terem oferecido o trabalho a Liz. Liz wasn't offered the job. Não ofereceram o trabalho a Liz. Mas cuidado, nós só podemos usar get quando as coisas acontecem. Vejam. Jill is liked by everybody. Todos gostam da Jill. Eu não posso usar get aqui porque isto não é uma coisa que acontece. Vejam que aqui as coisas acontecem. Get hurt, machucar-se, get invited, ser convidado, get offered, receber uma oferta. Vejam mais um exemplo de uma coisa que não acontece. He was a mystery man. Ele era um homem misterioso. Very little was known about him. Muito pouco era sabido sobre ele. Eu não poderia usar aqui got. O uso acima de get é informal, usado no inglês falado. Em algumas expressões, vejam, get married, casar-se, get divorced, divorciar-se. Não estamos usando a voz passiva aqui. Get dressed, vestir-se. Get lost, perder-se. Get changed, trocar-se.